E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Mais uma aula de mecânica clássica. Hoje nós vamos falar do problema de Kepler. O problema de Kepler consiste em três leis do movimento planetário. Essas três leis são as seguintes. A primeira lei é que a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. A segunda é que o vetor posição R entre o Sol e o planeta varre áreas iguais e tempos iguais. E o terceiro, que o período da órbita está relacionado ao semi-eixo maior da elipse através de uma relação bem definida. Se t é o período da órbita, t ao quadrado sobre r ao cubo, em que o r é o semi-eixo maior, eu vou chamar esse de r grande daqui a pouco, tá certo? Ele vai ser uma constante e não depende do planeta. Portanto, não vai depender da massa do planeta. Então, essas três leis elas foram formuladas por Kepler depois que ele analisou os dados astronômicos de Tycho Brahe, eu não sei se assim se fala, viu que as órbitas dos planetas não eram circulares, como ele imaginava que deveria ser, para que sua crença da perfeição divina de fato fosse uma realidade no mundo. Quando Kepler viu que as órbitas dos planetas não eram esféricas em média, ele, depois de muitos problemas existencialistas, ele chegou com essas três leis. Um dos grandes trunfos da mecânica clássica, que surgiu depois que Kepler fez essas observações, foi tentar deduzir essas três leis e verificar que essas três leis, a primeira lei ela é exatamente cumprida, né? A órbita é uma elipse, mas que as outras duas elas eram apenas aproximadas. A gente vai ver por que dessas aproximações. Então hoje a questão é o problema de Kepler. Primeiro a gente vai falar um pouco de órbitas, mas eu queria revisitar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos o que são forças centrais. Elas são forças que dependem apenas da distância entre dois corpos, no problema de dois corpos, e é uma força que está na direção da linha que une ambos os corpos. Nós vimos que as forças centrais possuem potenciais. Então eu tenho o potencial central, que é um potencial que depende apenas também dessa distância, r. E nós vimos que as coordenadas esféricas ou esféricos polares são mais apropriadas, em função da simetria esférica da interação. Nós vimos também que é possível separar o movimento do centro de massa do movimento relativo entre as partículas e também que é possível utilizar o sistema referencial do centro de massa, que é definido pela posição do centro de massa igual a zero. Mas, além disso, a gente usa uma aproximação. A aproximação é que a massa de um dos corpos é muito maior que a massa do segundo corpo. E aí, nesse caso, a massa total do sistema se aproxima da massa do corpo maior. O caso do Sol, por exemplo, que é cerca de 1000 vezes mais massivo que a Terra. E que a massa reduzida se aproxima da massa do corpo menor. Quando eu estou na aproximação em que um corpo é muito mais massivo que outro, o meu centro de massa tende a ir para o centro desse outro corpo e dessa forma eu tenho, em vez de eu ter um problema de duas partículas, nessa aproximação eu tenho um problema de uma partícula num potencial central. E aí nós vimos também que a lagrangiana do sistema é igual à energia cinética do sistema todo mais a energia potencial. Essa energia cinética em coordenadas esféricas é dada por essa expressão e o potencial central está aqui. Especificamente, o potencial central que nós vamos estudar é o do tipo 1 sobre R. Essa lagrangiana aqui tem três constantes de movimento. Quais são essas constantes? A primeira constante é uma constante que eu denominei de μ, que é mr2 seno ao quadrado de θ φ ponto, e ela tem uma constante L, que é igual a raiz quadrada de m ao quadrado r à quarta φ ponto ao quadrado mais μ quadrado tangente ao quadrado de θ. Essas são duas das constantes de movimento. A primeira constante de movimento vem da equação de Euler-Lagrange para φ e a segunda vem da equação de Euler-Lagrange para θ. Nós calculamos isso na aula passada. Agora, o mais importante também, a minha terceira constante de movimento vem da equação radial, ou da equação para R. E no final das contas, essa energia é dada por meio
de mr ponto ao quadrado mais L2 mais Mi2 sobre 2mr2 mais V de R. Essas são as constantes do movimento. E essas constantes me permitem calcular todas as características do meu problema. Especificamente, essas três constantes me permitem calcular as expressões horárias radial, polar e azimutal, por exemplo. Em particular, a energia me permite calcular a equação para R com uma quadratura. As outras também, com um pouquinho mais de manipulação. Por exemplo, no caso da energia, basta que eu faça de novo o procedimento que eu fiz lá para trás, colocar esse senhor para cá, a energia vem para cá, aí eu vou ter menos aqui, essa expressão toda aqui, eu vou ter um 2 sobre m, r ponto ao quadrado, tiro a raiz, aí eu ganho um mais ou menos aqui, r ponto é dr dt, e supondo que eu estou numa parte do domínio em que RT é 1 para 1, eu posso escrever essa relação dessa forma e posso escrever, portanto, dt em função de dr. Aí eu vou ter, claro, que inverter toda essa relação aqui e aqui vai ficar menos meio. Integrando essa equação aqui, eu tenho a quadratura t menos t0 igual mais ou menos raiz de m sobre 2 integral de R0 até R, dr' raiz quadrada de E menos o potencial efetivo, que depende de R', de L e de Mi. Por aqui eu calculo, por exemplo, a função R de t. Caso vocês lembrem, eu tenho que calcular a integral e depois inverter essa relação para encontrar R em função de t menos t0. Nós não vamos por esse caminho porque, fisicamente falando, essas expressões aqui para esse problema são muito desinteressantes. E a razão para isso é que quando você está pensando num planeta orbitando uma estrela, por exemplo, você sabe que o movimento desse planeta é aproximadamente periódico. Ao longo do tempo, o movimento local do planeta deixa de ter uma importância física. Então, se você quer estudar o sistema num longo período de tempo, é muito mais interessante você estudar o sistema do ponto de vista geométrico. E esse é o papel das órbitas. Vamos ver o que é uma órbita, já que eu tenho falado de órbita no sentido mais coloquial do termo. A órbita é a função de R com relação aos ângulos azimutais. No geral, o R depende de θ e φ. Mas a gente viu nesse problema de forças centrais, nós vimos isso anteriormente, que as constantes de movimento que eu encontrei nos permitem fazer uma escolha, e a escolha é o eixo 3 ou o eixo E3 seja colocado na direção do momento angular do sistema. O momento angular do sistema, o L, não a lagrangiana, mas o vetor L, certo? Se isso acontece, L1 e L2, que são as componentes 1 e 2 do momento angular, são nulos. E isso, nós vimos que para L1 e L2 serem nulos, eu preciso que θ seja igual a π sobre 2 e θ ponto tem que ser igual a 0. Isso aqui implica em que o Mi vai ser igual a mr2 φ ponto e implica que o L é igual, φ ponto é igual a 0. Cotangente ao quadrado é cosseno sobre seno e cosseno é 0. Portanto, o L aqui vai ser igual a 0. Nessas condições aqui, a minha energia vai depender apenas do momento angular na direção Z, que é o momento angular total do sistema. Essa é puramente uma mudança de coordenadas conveniente. E não perde a generalidade do sistema. E como θ é fixo, isso significa que a órbita agora depende apenas de φ e não depende mais de θ, porque o θ é fixo. Se isso é verdade, eu posso trabalhar com a seguinte expressão. dr vai ser igual
dr dφ dφ. O movimento aqui vai acontecer no plano XY. E dr dφ dφ, como tanto r como φ dependem de t, eu posso usar a regra da cadeia para escrever essa expressão aqui. Portanto, isso aqui é igual a r ponto por φ ponto dφ. Φ ponto é simplesmente igual a μ sobre mr2. E o r ponto eu acabo de calcular aqui em cima quando eu falei sobre campos centrais, mas eu apaguei, então eu vou calcular r ponto de novo. E aqui eu vou ter um mais ou menos. Então eu tenho aqui essas expressões e quando eu substituo nesta expressão aqui, eu tenho r ponto dividido por φ ponto. μ sobre mr2. Obviamente, vou passar esse cara para cá e vou separar esses dois aqui. Tudo bem? Agora eu tenho meu dφ igual a dr, mas eu quero, para eu poder integrar, que todo mundo que depende de φ fique de um lado e que todo mundo dependa de r fique do outro lado. Então, eu vou passar esse senhor aqui dividindo. Esse cara aqui particularmente vem para cá, o mais ou menos vem para cá também, e o raiz de 2 sobre m vem para cá como m sobre 2. Esse m aqui entra como m ao quadrado, e vai embora com esse. E aqui eu vou escrever assim, dr sobre r2, portanto aqui eu só tenho o μ, mas agora eu vou colocar este μ aqui embaixo como 1 sobre μ. E quando ele entrar, ele entra como μ ao quadrado, aqui também. Aqui eu tenho todo mundo no seu lugar para integrar, mas eu vou fazer uma substituição de variáveis que vai ser mais adequada. Eu vou introduzir uma variável u que é igual a 1 sobre r. E, portanto, du é igual a menos 1 sobre r 2 dr. Então, dr sobre r2 é menos du. Du, sinal negativo, influenciaria aqui no mais ou menos. Mas continua sendo menos ou mais, deixa assim como está, são duas equações da mesma forma. Então, agora aqui, esse cara aqui vai depender de 1 sobre u. Eu tenho μ, eu tenho μ aqui. Quem que é o potencial efetivo? O potencial efetivo está aqui fora. Agora eu tenho L2 mais μ ao quadrado. Agora é simplesmente μ ao quadrado, porque o L é 0. E aqui eu tenho u ao quadrado, mais o meu v de r, que agora é um v de 1 sobre u. Eu vou colocar um v de u. Na prática, meu potencial efetivo vai ser esse aqui. Se eu dividir μ ao quadrado aqui por esse μ ao quadrado, vai sumir. Então eu tenho um u ao quadrado sobre 2m menos v de u, certo? Sobre μ ao quadrado. Entrando esse cara para cá, vou colocar 1 sobre μ ao quadrado em evidência aqui. Então eu tenho u menos v de u sobre μ ao quadrado menos u ao quadrado sobre 2m. Então é assim que eu vou calcular a órbita. Como é que eu vou fazer? Eu vou integrar, integrando ambos os lados, eu tenho φ menos φ 0, e aqui eu vou ter uma integral. Agora, esse φ0 agora é um φ em determinado raio inicial. E aqui eu vou ter um 1 sobre o 0, porque ele vai de R0 a R, e aqui eu tenho um 1 sobre U. Esses são os limites de integração. Para não confundir com a variável de integração, eu coloco molinha. Então essa é a quadratura que eu uso para calcular a órbita. Para calcular U em função de φ, portanto R em função de φ, calculo a integral e inverto a relação. Certo? Nós vamos fazer isso especificamente no problema de campos centrais. Vamos falar agora especificamente do problema de Kepler. O problema do movimento planetário. E aqui nós temos que ter em mente que nós não estamos falando de um problema de dois corpos, porque nós temos uma aproximação de um corpo em um campo central e não de dois corpos numa interação central. Lembra que aqui eu estou supondo que
uma massa é muito maior que a outra. Se eu não fizer essa aproximação, a solução para esse problema é um pouco mais complexa. O problema de Kepler envolve 3 leis. Primeira lei, que a órbita de um planeta é uma elipse em que o Sol encontra-se em um dos focos. Segunda lei de Kepler me diz que o vetor posição r de um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. 6 está pequeno, vamos colocar aqui igual a 10. Tá certo? Essa aqui é uma equação típica de elipse. E ele tem alguns parâmetros. Um semi-eixo maior, um semi-eixo menor. A elipse tem focos. Por exemplo, indica um ponto sobre a elipse. Seja, por exemplo, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto X. Esse ponto X representa, segundo a primeira lei de Kepler, um planeta ao redor do Sol. O Sol está em um dos focos. Vamos supor aqui o foco. Eu não vou calcular o foco da elipse aqui, mas vamos supor que o foco aqui é um ponto que eu vou colocar aqui no -4. Isso não necessariamente é verdade para essa equação, teria que calcular. Mas vamos supor que é por aqui. A segunda lei de Kepler me diz que se eu pegar um vetor do foco até o ponto X, e à medida que o ponto X se movimenta, essa área que é varrida por esse vetor vai ser igual para tempos iguais. E a terceira lei é que o período ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior ao cubo é igual para todos os planetas. Esse B aqui é essa distância entre O e o ponto mais distante da elipse. Essa distância é o que a gente chama de B. Tudo bem, esse se constitui o problema de Kepler. Agora, o potencial que descreve a interação, ele é um potencial gravitacional menos um alfa sobre R, em que o alfa aqui, como eu estou num problema gravitacional, o alfa é igual à constante de Newton, a massa do planeta vezes a massa do Sol, ou no caso do problema de dois corpos, M1, M2. Nós podemos calcular algumas coisinhas. Por exemplo, vamos calcular os pontos críticos do potencial efetivo. Não adianta calcular do potencial, tem que ser do potencial efetivo, já que eu estou em coordenadas esféricas. Nesse caso aqui, o potencial efetivo está aqui, e aqui eu tenho menos alfa sobre R, ou seja, eu tenho um alfa U como potencial. E eu quero saber dos pontos críticos. O ponto crítico desse potencial acontece, claro, como todo potencial, quando a derivada deste potencial com relação a R é igual a zero. Como esse potencial depende de R, isso aqui também é, obviamente, dV/du, du/dr, em que du/dr eu venho aqui, du/dr é menos 1 sobre R2. Então, para esse cara ser zero, como R nunca é zero, né, basta que dV/du seja zero. Aqui vai ser suficiente que dV/du seja igual a zero. dV/du vai ser simplesmente derivada em U ao quadrado, derivada em U dá esse aqui. Então eu tenho 2U du, que é igual a 1. Esse 2 vai embora com esse 2. E essa expressão é igual a zero quando U é igual a mα sobre momento angular ao quadrado. Isso significa que eu tenho um ponto crítico em R igual a μ ao quadrado sobre mα. Então eu vou chamar esse ponto crítico de R mínimo, porque eu vou agora demonstrar que esse cara é um mínimo de potencial. Eu quero calcular D2V, du2, o alfa vai embora, o U vai embora, então é μ ao quadrado sobre m, que é claramente positivo, ou zero, porque o μ pode ser zero também, então ele é maior ou igual a zero. Supondo que o momento angular é maior que zero, então eu tenho um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo, ele é o menor valor possível para o potencial. Então o potencial efetivo mínimo, ele vai ser potencial calculado no ponto de mínimo, em que U é igual a
mα sobre μ ao quadrado. Então aqui eu vou ter m ao quadrado, alfa ao quadrado sobre μ à quarta. E aqui eu tenho mα sobre μ ao quadrado. Quando eu calculo, esse aqui fica o μ ao quadrado, vai embora. O m ao quadrado vai embora com m. Então eu tenho 2 aqui. O alfa fica ao quadrado. E meio menos 1 é igual a menos meio. Então esse valor aqui também é igual à energia mínima do sistema. Já que a energia mínima que um sistema pode ter é igual ao valor do potencial efetivo no ponto de mínimo. Então percebe que a energia pode ser negativa. Alfa é positivo, que a constante de Newton é sempre positiva. M é positivo e μ ao quadrado é sempre positivo. Então eu tenho aqui que a energia mínima é negativa. Então a energia pode ir desse valor mínimo até infinito. Agora eu posso calcular os pontos de retorno. Os pontos de retorno, como a gente viu, são as raízes dessa equação. Bom, como o potencial efetivo está aqui, é mais fácil calcular em U. Então eu tenho E menos o potencial efetivo, que é igual a zero. Só para arrumar a equação, tenho este problema aqui. Multiplico por menos, menos. Então eu tenho. E agora eu vou multiplicar todo mundo por 2m sobre μ ao quadrado. 2m sobre μ ao quadrado. 2m sobre μ ao quadrado aqui vai embora. Então aqui eu tenho 2m alfa sobre μ ao quadrado u. E 2me sobre μ ao quadrado igual a zero. E as soluções são u igual. Meio, é só usar Bhaskara, né? Menos esse termo, mais ou menos raiz quadrada desse termo ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então eu vou ter um sinal positivo. E aqui eu tenho 4 vezes 2me sobre μ ao quadrado. Vou tirar 2m alfa sobre μ ao quadrado em evidência. Quando eu faço isso, esse cara aqui fica 1. E esse cara aqui, claro, vai ficar μ sobre 2m alfa, todo mundo ao quadrado. Então aqui eu tenho um 4, tenho aqui ao quadrado, tenho aqui ao quadrado. μ ao quadrado com μ à quarta vai ficar μ ao quadrado. M ao quadrado. O 4 vai embora com 4. Então eu tenho 2e sobre m alfa ao quadrado, μ ao quadrado aqui. E vou tirar de novo esse senhor em evidência. Esse meio vai embora com esse aqui. Agora eu vou introduzir um parâmetro que é muito comum. Esse parâmetro é o parâmetro k, μ ao quadrado sobre m alfa. E assim eu posso escrever esse cara aqui como 1 sobre k, 1 mais essa raiz aqui. Perceba, olha só, que aparece aqui m alfa ao quadrado para me fazer enxergar uma coisa muito óbvia. Que o módulo da energia mínima está aparecendo aqui como um inverso. Então, eu posso escrever esse aqui como a energia mínima em módulo, ou aqui eu coloco um sinal de menos. Então aqui eu tenho dois pontos de retorno, que são o U mais e o menos. Claro que esses pontos de retorno, eles corresponderão a valores de R, K, vezes essa raiz A menos 1. Uma outra constante que a gente frequentemente coloca é a constante epsilon. Essa constante aqui, ela é precisamente 1 menos e sobre mínimo, e ela é definida ao quadrado. Definindo epsilon dessa forma, essa expressão fica assim, né? K1 mais ou menos epsilon a menos 1, portanto, eu tenho essa forma aqui. E aí pessoal, beleza? Tive um probleminha de gravação, então eu vou fechar esse vídeo aqui e vou deixar para calcular a órbita e demonstrar as leis de Kepler no próximo vídeo que eu vou editar daqui a pouco, tá certo? Mas por enquanto eu vou ficar por aqui e dizer que ficou faltando eu falar sobre o epsilon, né? O epsilon é chamado de excentricidade da elipse. Se vocês quiserem estudar mais sobre a elipse, vocês podem ver conteúdos de geometria. Vocês vão encontrar bastante coisa pela internet. Podem falar comigo que eu posso indicar material também. Vamos ficar por aqui. O último vídeo que nós vamos fazer vai falar, então, explicitamente sobre a dedução das leis de Kepler. Bons estudos para vocês e até a próxima.